Boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o nosso programa, aqui você vai acompanhar as informações do Santos Futebol Clube. Amanhã, Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam lá amanhã às 18 horas e 30 minutos em Bragança Paulista. O Santos encerrou preparação hoje de manhã no CT Rei Pelé e à tarde, finzinho de tarde, subiu as serras, viajou para Atibaia. O Santos vai ficar lá hospedado no hotel lá em Atibaia, lá onde ficará concentrado até amanhã à tarde, e depois, claro, horas antes de começar a partida, os jogadores já vão partir para Bragança Paulista, que fica 30 a 40 minutos, é pertinho praticamente de Atibaia, a cidade de Bragança Paulista, a famosa terra da linguiça, como é conhecida. Então, amanhã, Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam amanhã, e o Santos terá o time mudado para enfrentar o Red Bull Bragantino fora de casa, viu? É isso mesmo. Vamos trazer para você aqui as informações. O Santos já está concentrado, já chegou lá em Atibaia. Os jogadores estão concentrados. Agora há pouco, antes de trazer informação para você, já assim, atualizações do Santos agora neste sábado, amanhã no domingo, 18h30, tem um jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, claro, vou trazer para você a escalação, mas antes vou falar aqui de um vídeo que eu acabei de assistir agora há pouco, porque no dia 26 de setembro, agora, na última sexta-feira, aliás, hoje é dia 27, né? Ontem, dia 26 de setembro, foi o aniversário da TJ, Torcida Jovem do Santos, a primeira torcida organizada do clube, fundada no dia 26 de setembro de 1969. E o principal criador da primeira torcida organizada do Santos foi o saudoso Cosmo Damião. Isso mesmo, Cosmo Damião foi o precursor, né, da fundação da torcida jovem, primeira torcida organizada do clube. Então, eu tive uma satisfação e privilégio de conhecê-lo pessoalmente, gente finíssima, gente boa. Eu conheci praticamente meses antes dele vir a falecer, quando eu estive 4 dias passando as férias lá em Santos. Fui eu com a minha mãe e com a minha sobrinha. Então, ontem, e só de lembrar, assim, falando da TJ, a torcida jovem do Santos, é lembrar do Pelé das arquibancadas, Cosmo Damião. O Cosmo Damião, aliás, se você assistir o documentário Santos 100 anos de futebol arte, lançado em abril de 2012, ano do centenário do clube, lá você vai assistir, você vai ver depoimentos dele e também do próprio como chama lá, aquele rapaz lá, com quem o Cosmo Damião estava resenhando, contando histórias de torcedor, desde quando ele era santista. O Mano Brown, tava o Cosmo Damião e o Mano Brown, que é cantor rap, e é santista também, fanático. Então, eles estavam, aí parece no vídeo lá dos dois resenhando, comentando durante a viagem de São Paulo para a capital, até descer a serra, no dia em que o Santos, no dia 15 de maio de 2011, foi quando o Santos conquistou o título paulista, o bicampeonato paulista, na época que jogava Neymar, Paulo Henrique Ganso, Elano, Rafael Cabral, goleiro do Santos, Léo, jogava o Jonathan, Edu Dracena e Durval, jogava aquele grande time do Santos, o Zé Love. O Santos venceu por 2-1 o Corinthians, e no mesmo dia, claro, os dois estavam resenhando, contando histórias dos tempos de torcedor do Santos Futebol Clube, claro, que sempre foi a essência dos dois santistas ilustres, né? Então, quando encontrei com o Cosmo Damião, fazendo depoimento aqui, ele ficou muito feliz quando eu contei para ele que eu assisti o documentário, que eu fiquei muito contente, e para mim foi uma satisfação e um privilégio conhecê-lo pessoalmente. Meses depois, ele veio a falecer, o Cosmo Damião. Mas ele é um cara, simples, humilde, gente finíssima, e que com certeza ele estará sempre na memória. Ele deixou um legado importante da TJ, a torcida jovem, que é a principal torcida organizada do Santos, claro, não desmerecendo as outras torcidas organizadas do Santos, que também tem a Sangue Jovem, tem a Camisa 10, entre outras torcidas organizadas, mas a torcida jovem, ela é a primeira torcida organizada do Santos Futebol Clube da história, e claro que foi fundada no dia 26 de setembro de 1969, foi justamente no ano em que o Santos parou uma guerra na África,
no dia 4 de fevereiro, meses antes da TJ ser fundada, e onde que aí você pode ver que foi exatamente no ano em que o Santos parou uma guerra, e na época jogava Pelé, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Cláudio, acho que o Gilmar em fim de carreira também, jogava o Edu. O Santos tinha um baita time, né? O Toninho Guerreiro. O Santos tinha um belo time naquela época, quando o Santos tinha grandes esquadrões históricos do futebol brasileiro. Então, foi justamente na época, até o próprio Cosmo Damião, que quando ele estava no velório do Pelé na Vila Belmiro, ele fez um depoimento comentando com o Vanderlei Correia, do Aqui Se Fala de Santos. Ele disse que quando surgiu essa ideia de fundar a primeira torcida organizada do Santos, quando ele tinha 13, 14 anos, ele sempre ia lá na Vila Belmiro assistir os treinos do Santos. E lá onde o Santos treinava, na época, isso nos anos 60, 70, até meados dos anos 90. Treinava na Vila Belmiro, não existia o CT Rei Pelé, e onde que aí, uma vez o Cosmo Damião gritava, Pelé, 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 e aí o Pelé falou, ele acenou pro menino, falou, oi, olá garoto, olá jovem. Tipo assim, então, porque o Pelé chamou o garoto de jovem, porque era apenas um adolescente. Então aí ele resolveu criar, um grupo de amigos, né? O próprio Cosmo Damião criou a TJ, a famosa Torcida Jovem, que já completou 56 anos de existência. Então parabéns à Torcida Jovem do Santos, e em grande estilo recebeu 2 jogadores atuais do time do Santos. Eu falo do goleiro Gabriel Brazão e também do lateral esquerdo argentino Escobar, que amanhã não joga, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e os 2 jogadores falaram que até o próprio Gabriel Brazão falou no vídeo, que ele falou assim, que ele não começou no Santos, mas se sente como jogador do Santos. Ele disse que vai dar o sangue, vai dar de tudo, vai honrar a camisa do Santos, vai entender que ele vai honrar a camisa do Santos, e ele falou que agora ele já criou essa identidade com o Santos Futebol Clube, o próprio Gabriel Brazão. Deu para sentir que ele está muito feliz, está cada vez mais motivado, e que com certeza ele quer dar o seu melhor, e tem ambições maiores, que é claro, ficar mais tempo no Santos e conquistar títulos para entrar na história do clube, né, dentre os jogadores que com certeza cravam seu nome na história do Santos Futebol Clube. E também o Escobar, a mesma coisa, a mesma postura. E eu parabenizo o Gabriel Brazão, que para mim é um goleiraço, para mim melhor que o João Paulo, com todo respeito ao João Paulo, que tudo bem que ele demonstrou ser santista, só que para mim como goleiro é muito fraco. Para mim o Gabriel Brazão é muito mais goleiro, muito mais arrojado, é um Fábio Costa melhorado, sem sombras de dúvidas. Agora, em relação ao Escobar, na minha opinião, eu acho que o Escobar é um lateral que entrega muito pro time. Não tem técnica, é verdade, mas pelo menos tem raça e tem vontade. Eu acho que todo torcedor quer um jogador que demonstre vontade em defender a camisa do Santos. Pelo menos quando o time está ganhando, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. O Santos precisa de jogadores assim, jogadores que entregam o máximo pro time até o fim do jogo, quando o time está vencendo por 1-0, 2-0, 2-1. E claro, continue sempre da melhor maneira possível, defendendo e jogando, dando o seu melhor dentro das 4 linhas. Então isso aí é muito bacana. Parabéns à atitude. A atitude do goleiro Gabriel Brazão e também do lateral esquerdo Escobar, tá bom? Bom, vamos trazer aqui agora as informações do Santos Futebol Clube, né? Então, parabéns à TJ, torcida jovem do Santos, a principal torcida organizada, a primeira da história do clube a ser fundada pelo saudoso Cosmo Damião, onde eu tive a satisfação e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Gente finíssima, finíssima mesmo. Então, eu acho que o Cosmo Damião deixou um legado muito importante. Eu espero que agora o atual presidente da Jovem mantenha esse mesmo legado, né, que deixou o saudoso Cosmo Damião, ok? Vamos agora falar do Santos, que amanhã, a partir das 18h30, Red Bull e Bragantino e Santos, às 6h30, 18h30, no horário de Brasília, jogo com transmissão do Sport TV e Premier, tá bom? TV fechada amanhã transmitirá a partida entre Red Bull, Bragantino e Santos. E depois, na sequência, o Santos joga na quarta-feira,
21h30, na Vila Belmiro, Santos e Grêmio, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. E claro, nos próximos vídeos eu vou trazer, claro, na próxima semana agora, vou trazer os próximos jogos do Santos, porque a CBF desmembrou mais 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou trazer para você, antes de terminar o programa, vou trazer para você os jogos que a CBF desmembrou. E claro, vamos trazer os jogos do Santos, próximos jogos do Santos, depois desse jogo contra o Grêmio. Aí vamos trazer para você o horário e o local definido, tá bom? Tá bom? Então você que está acompanhando agora aqui, então aproveite então para você saber de tudo, atualização e muita informação do Santos Futebol Clube. Bom, a escalação do Santos terá time mudado para enfrentar o Red Bull Bragantino, viu, gente? Isso mesmo. Vojvoda tem 5 desfalques e precisará mexer na formação de quase todos os setores da equipe. Para você ter uma ideia, né? O Santos, que desde quando o Vojvoda assumiu o Santos, no primeiro jogo contra o Fluminense, ele colocou o time no 4-3-3. Mesmo esquema que era montado pelo Kleber Xavier. Depois, claro, ele foi conhecendo aos poucos a equipe e agora depois, claro, ele pensou numa outra forma de mudar o esquema tático do Santos, que agora, depois do jogo do empate, no jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Santos empatou em 1-1, na minha opinião, o Santos foi garfado, foi roubado contra o Atlético Mineiro. Não deu um pênalti em cima de Neymar, que foi uma vergonha. Porque naquele momento estava 0-0, o Santos tinha grande chance de sair na frente, fazer 1-0 contra o Atlético Mineiro, só que a arbitragem não deu a penalidade. Bom, aí ele colocou o time do 4-4-2, com o meio campo mais preenchido, era o que todo torcedor queria, e parece que o Vojvoda enxergou isso na equipe. Ele conseguiu achar jogadores, dependendo das características do elenco que ele está trabalhando e treinando e trabalhando, né, no dia a dia no CT Rei Pelé. Bom, e depois no jogo também contra o São Paulo, a mesma formação, 4-4-2, em que o Santos venceu 1-0 o São Paulo, gol do atacante Guilherme. O Santos encerrou a preparação para encarar o Red Bull Bragantino com vários desfalques. O jogo acontece neste domingo às 18h30, no horário de Brasília, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista. E Juan Pablo Vojvoda terá de mexer em quase todos os setores do time. Isso mesmo. Na linha de defesa, os desfalques do time titular são o zagueiro, o zagueiro Adonis Frias, que foi vetado, não joga porque ele sentiu desconforto muscular na panturrilha direita. Então, devido talvez para que essa lesão não se agrave, então o próprio Juan Pablo Vojvoda, ele sacou do time para preservá-lo, para que não aconteça de perder mais um jogador por lesão muscular, né? Porque o Santos já perdeu o Vitor Hugo, Gabriel Bontempo e também o Neymar por lesões musculares. Então para não perder também o zagueiro Adonis Frias, o zagueiro argentino, ele será preservado e no lugar dele entra Alexis Duarte, o zagueiro paraguaio, que fará sua estreia amanhã no jogo contra o Red Bull Bragantino, tá bom? Então o zagueiro argentino Adonis Frias não joga, com desconforto muscular na panturrilha direita, e também, que eu acabei de falar, o lateral esquerdo Escobar, também com o 3º cartão amarelo, está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, né? Então vai cumprir suspensão automática, pode voltar na partida contra o Grêmio na quarta-feira. E eles serão substituídos por Alexis Duarte e Souza, respectivamente. E também vamos trazer para você mais detalhes, né? E que no meio-campo a ausência mais sentida é a de Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo que ainda por enquanto segue no departamento médico com lesão no músculo adutor da coxa direita, e o atleta ficará de fora do combate pelo menos mais um jogo. E o Neymar, que trata de uma lesão no músculo reto femoral do mesmo membro, também não joga. Gabriel Bontempo segue no departamento médico para tratar da lesão na coxa direita, que é a lesão do Gabriel Bontempo, é lesão grau 2, viu? A informação que eu trouxe aqui, não sei se eu trouxe, não, acabei trazendo essa informação nos outros vídeos anteriores. A lesão também do Gabriel Bontempo é lesão grau 2, tá bom? Só que a lesão muscular na coxa, acho que é na coxa direita, né? Então ele segue fora, não tem previsão de volta ainda aos gramados o Gabriel Bontempo. Para mim o Gabriel Bontempo é um bom jogador, para mim é um jogador que faz muita falta também nesse meio campo. O Santos tem dois bons meio-campistas, viu? Tanto o Vitor Hugo quanto o Gabriel Bontempo, que com certeza os dois vai brigar pela posição quando estiverem recuperados da lesão muscular, tá bom?
E nenhum dos três estará à disposição também no jogo de quarta-feira contra o Grêmio. É notório isso porque quando se trata de lesão muscular, a recuperação é muito longa, então é complicado. Às vezes não tem a previsão exata de volta. Então, que fique claro, porque qualquer lesão muscular, às vezes o torcedor vai pensar, pô, mas o jogador vai se recuperar logo. Não é bem assim, não se recupera tão rapidamente. Então, isso aí leva tempo e o jogador tem que se cuidar aos poucos. Então, isso não é uma lesão simples de se recuperar do dia para a noite. Isso aí não tem como. Isso aí, nós sempre, no tempo que a gente acompanha o futebol, a gente sempre fala que as lesões musculares, isso aí acontece com qualquer jogador. Então, eu acredito que a partir do momento quando o jogador está com uma lesão muscular, às vezes não tem aquela previsão exata de volta. Então, que fique bem claro para quem, às vezes as pessoas acham que isso aí se recupera, não é verdade não se recupera. A lesão muscular é uma lesão grave, então, ainda mais sendo de grau 1 ou grau 2, grau 3 pior ainda, porque aí praticamente já é a ruptura total e a lesão é pior ainda. Então é mais tempo ainda para se recuperar. Então não é assim tão simples de se recuperar do dia para a noite quando se trata de lesão muscular, porque há muito esforço, porque agora a rotina dos treinos do Santos mudou totalmente. Quando era com o Kleber Xavier, a rotina de treino era uma coisa. Agora com o Juan Pablo Vojvoda é diferente. O time tá com mais preparo físico e com mais intensidade. Isso aí é normal, é notório que às vezes acontece de algum jogador, às vezes acabar se lesionando e o time perde peças importantes por lesões. Isso aí faz parte. Então, às vezes é devido porque os jogadores não estão acostumados com essa carga de muita intensidade, ainda mais quando se trata assim, de futebol dentro das quatro linhas, e ainda mais quando o jogador não está acostumado a jogar com aquela intensidade. Então sempre de qualquer forma vai ocorrer lesões mesmo. Sempre há esse risco de qualquer jogador, dependendo da posição, sofrer umas lesões musculares, que isso aí é normal para um atleta de futebol. Bom, provável Santos amanhã: Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou Mike, Alexis Duarte, Luan Pérez e Souza. No meio campo, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser. Barreal que jogará na função do Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo segue no departamento médico, junto com Neymar e Gabriel Bontempo. E o ataque com Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos contra o Red Bull Bragantino amanhã às 18h30, tá bom? Então o Santos, neste momento, está lá em Atibaia. Os jogadores estão concentrados para o jogo de amanhã. Hoje o Santos encerrou a preparação para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Hoje o treino no CT do elenco do Santos foi hoje de manhã no CT. E onde que aí a viagem dos atletas foi do fizinho da tarde, subindo a serra para Bragança. Aliás, Bragança não, para a cidade de Atibaia, que fica a 30, 40 minutos de Bragança Paulista. Então, o Santos, que está concentrado neste momento, está lá no hotel em Atibaia, já visando o jogo de amanhã. E o Santos tem que vencer amanhã o Red Bull Bragantino, porque acredito que o Santos pode ainda conseguir, ainda não só conseguir a segunda vitória consecutiva, e também aos poucos o time vai se afastando do Z4, ou seja, a zona do rebaixamento. Muita gente pergunta: Brahim joga? Porque eu não vou falar o primeiro nome, porque o primeiro nome é bizarro, né? Brahim joga ou não joga? É a pergunta, porque lá no Santos diz que é proibido falar o primeiro nome. Lá tem que chamar de Brahim, tá bom? Não aquele nome, primeiro nome, que é muito bizarro, todo mundo tá zoando. O torcedor tá com certeza, tá voando, né? Com piadinha, zoeira, devido ao nome do jogador francês, né? Então, o Brahim joga ou não joga? Bom, pelo que eu fiquei sabendo as informações, o Brahim, ele está relacionado para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Parece que havia uma expectativa dele estar relacionado, então parece que, pelo que dá a entender, ele vai estar lá em Bragança Paulista. Então o Brahim será a opção do banco de reservas, porque o nome dele na quinta-feira apareceu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF,
então ele está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Então para o jogo amanhã já vai estar à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Agora se ele vai jogar ou não, aí não sabemos de fato se ele vai ter a chance de jogar ou não. Acredito que o Santos pode, quem sabe, talvez assim, não só o time consiga um bom resultado amanhã, e se o Santos tiver as mesmas atuações que teve contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo, acredito que o Santos amanhã tem totais condições de sair com resultado positivo em Bragança Paulista. Mas amanhã vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, porque o Red Bull Bragantino é um time muito chato de enfrentar, é um time encardido. Então dá para perceber então que o Santos não vai enfrentar qualquer adversário, é um time muito bem montado. Então amanhã se o Santos conseguir ter um bom desempenho e performance dentro de campo, eu acredito que o Santos sairá mesmo amanhã com resultado positivo amanhã lá na cidade de Bragança Paulista. Então estamos já nessa expectativa. Espero que o Santos consiga o resultado positivo, resultado imediato amanhã contra a equipe do Bragantino, né? Que agora muita gente pode falar Red Bull Bragantino, porque você está fazendo propaganda daquele energético Red Bull, né? Que é muito famoso. Então amanhã o Santos enfrenta a equipe de Bragança Paulista. Jogo muito difícil, muito complicado, mas eu acredito que o Santos amanhã tem totais condições de fazer um bom jogo e sair com a vitória amanhã. Mas não vai ser fácil não, viu? Não vai ser fácil não. Por mais que eu acredito que o Santos tenha condições de sair de lá com um resultado positivo. Bom, provável Santos amanhã, acredito, né, na minha opinião, provável Santos amanhã, falei Igor Vinícius e Mike, né, mas para mim, Gabriel Brazão no gol, na defesa, Igor Vinícius, nas laterais, Igor Vinícius e Souza, na lateral esquerda, na zaga, Alexis Duarte, no lugar de Adonis Frias, né, com desconforto muscular da panturrilha direita, não joga, então no seu lugar entrou o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, que fará a sua estreia, e ao seu lado do Alexis Duarte vai ter o Luan Pérez e Alexis Duarte formará a dupla de zaga amanhã no fim de tarde, no começo de noite, contra o Red Bull Bragantino, e formando a defesa, né, nas laterais o Igor Vinícius e também o Souza, no meio campo João Schmidt, Zé Rafael, Álvaro Barreal e Benjamin Roleiser, né, formando o meio-campo, né, o 4-4-2, o Santos com 2 volantes e 2 meias, né, de criação, que é o Roleiser e também o Álvaro Barreal, 2 argentinos, e no ataque, Guilherme e Lautaro Dias, o atacante argentino Lautaro Dias, que para mim está jogando muito bem, está entregando o máximo para o time, o Lautaro Dias, que na minha opinião foi bem, teve uns bons desempenhos. Espero que amanhã todo o time consiga repetir o bom desempenho que teve, principalmente contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo. A defesa, deu para ver que a defesa não compromete mais, e deu para perceber que a defesa já não comprometeu naquele jogo no 0-0 contra o Fluminense. Contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo também não foi diferente. A defesa do Santos melhorou, não comprometeu. Então eu espero que continue assim e que o Santos, não só em todos os setores, consiga ter um bom desempenho e consiga a vitória amanhã na cidade de Bragança Paulista. Então amanhã, 18h30, Red Bull Bragantino e Santos. Vamos trazer para você aqui rapidinho só o local da partida, o jogo entre Santos e Red Bull Bragantino. Vou trazer para você aqui, porque o jogo não vai ser no estádio Nabi Abichedi, viu? Porque o Red Bull Bragantino joga em outro estádio agora. Vou trazer para você o nome do estádio, só para a gente lembrar para você. O estádio é o estádio Cícero de Souza Marques, viu? Não em Nabi Abichedi, porque eu sempre falava que quando o Santos jogava em Bragança Paulista, jogava no estádio Nabi Abichedi, mas não é lá mais agora. Agora o jogo é estádio Cícero de Souza Marques. Então, Red Bull Bragantino e Santos amanhã, a partir das 18h30, a partida decisiva, importante, e o Santos precisa vencer, né? Então o Santos, acredito que amanhã consiga uma boa vitória. O jogo com transmissão do Sport TV e Premier, tá bom?
Bom, vou trazer para você a sequência de jogos do Santos, né? Depois na quarta-feira o Santos enfrenta o Grêmio de Porto Alegre, o jogo será às 21h30 na quarta-feira, 1º de outubro. O jogo será com transmissão da TV Globo, viu? Eu acredito que esse jogo será transmissão da TV Globo, canal aberto, e também, acho que na GE TV, no YouTube também. Acredito que esse jogo terá transmissão também na GE TV, no YouTube. Então, vamos ficar ligados. Santos e Grêmio se enfrentam. O jogo será quarta-feira, às 21h30. E também vamos aqui agora trazer para você mais 5 jogos que a CBF desmembrou da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vamos trazer os jogos do Santos contra o Ceará. O jogo será no Castelão, dia 5 de outubro, às 20h30, 8h30 da noite. Depois do jogo contra o Grêmio, o Santos jogará... depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Santos joga em casa contra o Grêmio, 21h30, 1º de outubro. Dia 5 de outubro, o Santos joga contra o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, fora de casa. E depois, na 27ª rodada, tá bom? E na 28ª rodada, o Santos faz o clássico na Vila Belmiro, dia 15 de outubro, contra o Corinthians. O jogo será às 21h30. Isso mesmo, dia 15 de outubro, 21h30, Santos e Corinthians. Esse jogo também, eu acredito eu, que será na TV aberta, por ser um clássico alvinegro, um clássico tradicional do futebol paulista e também do futebol brasileiro. Santos e Corinthians, então, jogam dia 15 de outubro, numa quarta-feira, 21h30, jogo da 28ª rodada. Na 29ª rodada, depois na sequência, depois contra o Corinthians, o Santos joga em casa contra o Vitória, também às 21h30. Isso mesmo, na segunda-feira, dia 20 de outubro, numa segunda-feira, Santos e Vitória joga na segunda-feira a partir das 21h30 também, 2 jogos seguidos em casa. O Santos precisa dos 6 pontos que são obrigatórios para mim, acho que na minha opinião, para que o time pelo menos se safe e fique cada vez mais distante do Z4. Depois, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois do jogo contra o Corinthians, do dia 26 de outubro, 4h, o Santos joga no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. O Santos no primeiro turno perdeu por 1-0 para o Botafogo, jogou melhor que o Botafogo, mas não soube aproveitar as chances de gols, acabou perdendo aquela partida por 1-0, no lance em que o Neymar foi expulso de forma infantil, né, colocando a mão na bola, e ao invés de só cabecear para fazer o gol, e seria um gol legal, gol de cabeça, não, ele que preferiu colocar a mão de forma infantil, foi expulso naquela partida em que para mim foi bizarro, foi vergonhoso, né, o que o Neymar fez, e o Santos perdeu por 1-0 aquela partida contra o Botafogo em plena Vila Belmiro. O Santos tinha tudo para ter ganho aquele jogo. O Santos jogou bem, só que o resultado não condiz pelo desempenho bom que o Santos teve e pela superioridade do Santos, que foi melhor que o Botafogo dentro das 4 linhas, mas só que quem venceu foi o adversário que menos criou, e a única chance, claro, que criou, acabou sendo competente no gol que fez, e que é o caso do Botafogo. Bom, 30ª rodada, então, jogo contra o Botafogo, dia 26 de outubro, às 16 horas, no domingo, tá bom? E depois, claro, depois teremos outros jogos, e também no dia 3 de novembro, contra o Fortaleza, numa segunda-feira, às 20 horas, olha, outro jogo decisivo. O Santos tem só jogos complicados. O Santos, que é treinado pelo argentino Juan Pablo Voivoda, que vai reencontrar o ex-time que ele treinou durante 4 anos, que é o Fortaleza, e o Fortaleza que é treinado pelo outro argentino. Você se lembra do Palermo, Martim Palermo? Ele mesmo, que jogou Copa do Mundo, jogou pela seleção da Argentina. Ele é o atual técnico do Fortaleza. Ele que também, claro, é o atual técnico da equipe do Fortaleza, que briga para não cair. Então, jogo decisivo, Santos e Fortaleza. Então, o Santos terá a chance de se vingar, porque foi justamente contra o Fortaleza que o Santos perdeu e o time acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. Então, acabou caindo para a Série B. E naquela época, claro, o técnico da equipe do Fortaleza era o mesmo Juan Pablo Voivoda, que é o atual técnico do Santos, que na época era o técnico do Fortaleza. E depois desse jogo contra o Fortaleza, dia 3 de novembro, depois o Santos terá o jogo no dia 6 de novembro, numa quinta-feira. O jogo será às 21h30, no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. Muita gente pergunta, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, jogo atrasado, quando vai ser marcado? Falou que ia ser 16 de outubro, mas só que eu acho que não vai ser 16 de outubro não, porque
a tabela foi desmembrada e a CBF colocou o jogo Santos e Corinthians, vai ser numa quarta-feira, dia 15 de outubro. Então, desculpa, acho que o Ricardinho Martins, ele vai ter que agora esclarecer, porque ele falou no Domingo Esportivo que o jogo seria dia 16 de outubro, não entendi nada. Mas, claro, pelo que eu sei, ainda não sabemos quando será marcado, qual a data específica de Santos e Palmeiras, outro jogo na Vila Belmiro, viu? Jogo atrasado em que o Santos e Palmeiras deveria já ter jogado, e agora estão enrolando, estão querendo esperar o Palmeiras embalar para que o Palmeiras jogue com uma moral lá em cima contra o Santos. É brincadeira essa CBF, né? Vamos ver, espero que eles decidam logo e marquem o mais rápido possível esse jogo entre Santos e Palmeiras, jogo atrasado, o jogo que com certeza todo torcedor santista está esperando para saber a data exata dessa partida. É complicado, né? A CBF é uma bagunça total, só posso dizer isso. Para não falar mais, melhor nem ficar muito dessa entidade, que, para falar a verdade, não há transparência. Para mim, dá a entender que a CBF desvaloriza o principal produto, que é o Campeonato Brasileiro, que falou que ia acabar dia 21 de dezembro, aí depois voltou atrás, agora acaba dia 7 de dezembro, né? Vai acabar o Campeonato Brasileiro. Então não dá para entender, é uma bagunça interna, né? A principal entidade que organiza os jogos do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Complicado, né? Muito complicado. Bom, gente, então fiquem ligados. Amanhã, 18 horas e 30 minutos, estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Santos, 18 horas e 30 minutos, jogo com transmissão do Sport TV e Premier. Santos, provável Santos, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Pérez e Souza formando a defesa. Meio campo com João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser, Barreal e Roleiser, né, formando o meio de campo. E o ataque com Guilherme e Lautaro Dias. Santos no esquema 4-4-2, que é o atual esquema tático adotado pelo técnico argentino Juan Pablo Voivoda, que faz um excelente trabalho. Espero que continue tendo esse bom trabalho e que o Santos continue crescendo e evoluindo cada vez mais jogo a jogo. E que espero que amanhã o Santos saia de lá de Bragança Paulista com a vitória, com todo respeito à equipe do Red Bull Bragantino. Claro, vamos respeitar o adversário, mas amanhã o Santos tem a obrigação de sair com a vitória amanhã. Tem que vencer amanhã o Red Bull Bragantino, já visando, pelo menos, principalmente, primeira parte, a meta principal, se afastar da zona do rebaixamento. Depois, dá para pensar em sonhos, ou seja, voos mais altos durante a competição, caso o time dê uma alavancada com uma baita sequência de vitórias. Eu espero que isso aconteça, tá bom? Então, vou encerrando por aqui. E é claro, na segunda-feira eu volto, se Deus quiser, falando da vitória do Santos Futebol Clube, e que com certeza acredito que o Santos vai se safar da zona do rebaixamento aos poucos. O torcedor tem que ter paciência. O importante agora é apoiar e torcer para o Santos agora, neste momento, que agora o foco é brigar para não cair. E que o Santos se livre cada vez mais, vai vencendo seus jogos e se afaste do Z4. Um forte abraço e que venha a vitória do Peixão amanhã contra a equipe do Red Bull Bragantino. E para todos nós sempre, para que acompanhamos o alvinegro mais famoso do mundo, Santos, sempre Santos. Boa noite, um ótimo final de semana e até o próximo conteúdo exclusivo do Santos Futebol Clube. Um forte abraço, valeu, tchau. Tchau, galera.